Boa noite, pessoal. Tô passando aqui para gravar esse vídeo com as orientações do parecer 299/2020, que fala sobre o fechamento do ano letivo, algumas orientações, né, que foi tiradas do parecer do documento, que foi aprovado agora no dia 10 de novembro de 2020. Então, elaborei aqui mais ou menos algumas orientações que vêm a ajudar, né, a responder alguns questionamentos que estão sendo feitos pelos professores, pelos gestores. E aí a gente achamos a necessidade de fazermos esse vídeo. Um momentinho aqui. Pronto. Então, assim, né? Esse parecer, né? A elaboração desse documento pela comissão instituída pela portaria do Conselho Estadual de Educação, número 47/2020, da presidência do Conselho Estadual de Educação, publicada no DOE no dia 27/7/2020, está sintonizada com os anseios mais urgentes do sistema de ensino do Estado de Ceará e daqueles municípios que a ele se integrarem, e elegeu 2 grandes eixos orientadores. Primeiro, que são exatamente os questionamentos, né, que estão surgindo. Como finalizar o ano letivo 2020 e 2021, certo? Aqui nós temos 2021. Entende-se... Um momentinho aqui. Pronto. Como fazer os registros escolares, né, também, partiu-se da premissa de que um ano letivo termina dentro ou não do ano civil para que o outro inicie. Então, nós sabemos, né, que esse ano atípico, devido à pandemia, nós não iremos concluir normalmente o ano letivo de 2020, sempre deixando claro, né, que nós tivemos bastantes percas com relação a essa questão de hora-aula. Nós sabemos que nós hoje não contamos dias letivos, mas computamos as 800 horas-aulas. Então, assim, nessa personalidade, finalizar o ano letivo exige a adoção de diferentes e flexíveis procedimentos didáticos e legais que serão tratados detalhadamente no texto deste parecer. Para assegurar o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previsto pela BNCC, os estudantes e professores precisam interagir pedagogicamente. Então, há necessidade dessa interação, né? E nós sabemos que essa interação, ela não acontece, né? 100%. Nós sabemos que nós temos alunos que são atendidos, e nós temos alunos que não foram atendidos e que não são atendidos por N motivos. Por ter a questão de não ter a internet, de não ter o celular, né? Então, assim, são vários perfis de alunos que nós temos. Então, a questão central é como dar legalidade a um ano letivo tão excepcional, sem flexibilizar procedimentos legais e sem considerar a diversidade de situações. Para enfrentar essa realidade, as escolas se reorganizaram e as metodologias foram revisitadas, reordenar a trajetória escolar, reunindo em contínuo curricular os anos letivos de 2000 e 2021. Esse contínuo curricular é quando há essa junção do ano letivo do ano de 2020 e do ano letivo de 2021, que nós iremos iniciar agora no próximo mês. Entende-se por contínuo curricular a flexibilização do currículo também, com a readequação no ano subsequente de seus conteúdos e respectivas avaliações,
para cumprimento dos objetivos de aprendizagem definidos na BNCC. Ao mesmo tempo, o parecer tenta, com base nessa flexibilidade, minimizar as desigualdades explicitadas ao longo da pandemia entre os diversos perfis de educandos, né? Foi o que eu falei sobre os perfis de alunos que têm como serem atendidos e alguns que não são atendidos, não por eles, por culpa deles, mas pela situação, né, em si. Elegendo o princípio da equidade como vetor da construção de alternativas pedagógicas e metodológicas que lhes garantam o direito de acesso, permanência e continuidade de seus estudos. Lá na frente vocês irão ver por que quais são esses direitos, quais são as turmas que nós iremos frisar, certo? Nesse momento de excepcionalidade, as redes escolares, em decorrência das situações sanitárias e pedagógicas, vivenciam realidades diversas. Umas cumpriram satisfatoriamente o ensino remoto, enquanto outras não conseguiram. Há estudantes que, por motivos vários e quase sempre alheios às vontades pessoais, não tiveram acesso às atividades escolares remotas, acumulando perdas. Não assegurar soluções alternativas para esses estudantes seria penalizá-los, impedindo-os de continuar sua escolaridade. Então, gente, não é justo, né, nós penalizarmos esses alunos que não tiveram acesso, que não têm a internet por questões sociais e econômicas. Essa penalização não seria um incentivo ao abandono? A busca pela permanência do estudante na escola sempre se constrói um grande desafio para os gestores. O Conselho Estadual de Educação, ele entende que evitar o abandono neste momento é mais que um desafio, um compromisso político e social. Então, que nós podemos tirar, né, dessa parte do parecer é que nós não podemos jamais colocar um aluno como abandono, né, como aluno evadido. Nós temos que fazer várias tentativas, todas as tentativas necessárias para que esse aluno não entre como abandono. Se não tiver condições de aulas remotas, né, atividades impressas, mas que seja, se o gestor da escola, juntamente com o professor, a equipe pedagógica, ela tem que fazer, é necessário que seja feito um trabalho de buscativa a esse aluno, para que esse aluno não entre, né, no ranking da evasão escolar, ele seja colocado como aluno que abandonou a escola. Então, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. As inquietações dos sujeitos escolares são legítimas, nem sempre acatadas e respondidas, até porque, como recorrentemente enfatizado, a realidade em cada sistema é bem diversa. Alguns têm se saído bem, uns conseguiram manter certa regularidade nas atividades remotas e acompanhá-las, e outros tiveram muitas dificuldades para realizá-las. Alguns estudantes conseguiram acompanhar a programação ofertada pelas escolas, outros não, e por vários motivos. As diversas realidades tornam inviável a determinação de procedimentos padronizados. Aqui eu já comentei. As diferenças de desempenho entre sistemas, redes, escolas e estudantes são acentuadas em decorrência das desigualdades sociais e econômicas existentes nos vários municípios. Nesse momento, o papel do Conselho não deve ser o de engessar ou criar dificuldade para os sistemas e redes. Ao contrário, seu papel é motivar professores, estudantes, gestores, entidades e outros parceiros para que mantenham cada vez mais a atividade pedagógica viva, inclusiva e criativa, para garantir que os objetivos de aprendizagem eles sejam cumpridos. A integralização da carga horária mínima do ano de 2020 poderá ser efetivada
em 2021, ou seja, nós não podemos, computei, não tenho uma carga horária mínima de 800 horas, então será concluído em 2021. 2021 é a continuidade do ano letivo de 2020, adotando-se um contínuo curricular. O contínuo curricular, vinculado à flexibilização do currículo, possibilitará que habilidades e conteúdos que não foram contemplados em 2020 e que precisam ser aprofundados sejam retomadas no ano seguinte, sendo necessários mapear as aprendizagens essenciais e que essas sejam garantidas e reorganizadas no currículo bianual. Já se fala bianual 2000 e 2021. Para a adoção desse contínuo curricular, deverão ser priorizados objetos do conhecimento, conteúdos curriculares necessários para prosseguimento no ano seguinte, definindo os pontos inegociáveis ao processo de priorização das habilidades. Para cada etapa, devem estar definidos os processos de aprendizagem que precisam ser. Um momentinho aqui, só dar uma organizada aqui. Que precisam ser preservados e que são estratégicos para a aprendizagem dos alunos, como a alfabetização, leitura, escrita, raciocínio lógico, dentre outros, permitindo que o restante do período letivo de 2020 do ano seguinte possam ser reprogramados. Olha como é forte essa palavra, né? Aumentando-se os dias letivos e a carga horária em 2021 para cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para o ano letivo anterior. Então, assim, são atitudes, são ações pedagógicas que devem ser feitas para esse contínuo curricular, né, que é o ano subsequente de 2021, será programadas algumas ações para a questão para preservar, né, a aprendizagem do aluno, e que nós sabemos que todas essas ações são prioritárias à aprendizagem dos alunos, certo? Então, nós vimos aqui algumas alternativas. Ele vem também dentro desse parecer. Todo esse material que eu estou repassando aqui foi tirado de material do parecer, certo? Então, assim, algumas anotações, algumas questões que eu vi que são relevantes ao conhecimento dos educadores, eu coloquei dentro desse documento. Algumas alternativas para a reposição de carga horária. A letra A, a reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência, podendo estender a conclusão do ano letivo de 2020 para 2021 e este para 2022, se for o caso. Ou seja, esse ano 2020 poderá dar subsequente ao 2021 e o 2021 ao 2022. Isso se for necessário. Realização de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, concomitante ao período das aulas presenciais, enquanto persistirem restrições sanitárias que estabeleçam o não retorno presencial ou rodízio entre os alunos. A ampliação da carga horária diária em 1 hora aula a cada turno, utilização de sábados como dias letivos com máximo de 4 horas, redução do período de recesso escolar, reprogramação do período de férias, realização de atividades como projetos, pesquisas e estudos orientados, utilização do contraturno para atividades escolares em até 4 horas por período, desenvolvimento de atividades domiciliares organizadas, acompanhadas e registradas pelos professores, ampliação do tempo pedagógico das escolas do campo para complementar o tempo integral. Então, aqui nós temos algumas
alternativas para essa reposição da carga horária e também para os alunos que irão ficar na classificação, que nós iremos ver à frente. Um dos princípios que rege este parecer é que nenhum estudante seja prejudicado, compreendendo que todos têm direito à aprendizagem e, se não conseguir no ano 2020, seguirá aprendendo ao longo de 2021 e, se necessário, até junho de 2022. Pretende-se que essa abertura venha motivar os alunos a voltarem para a escola e nela permanecerem aprendendo. Não se trata simplesmente de promover o aprendiz, mas ao promovê-lo, um momentinho aqui, digitação, pronto. Simplesmente promover o aprendiz, mas ao promovê-lo, cabe à escola ou ano série que o receber responsabilizar-se por sua aprendizagem para que possa continuar avançando em sua escolaridade, proporcionando avaliação diagnóstica formativa sem caráter de reprovação, no sentido de recuperar os objetivos de aprendizagens por meio de atividades complementares, aulas investidas, estudos em casa, reposição de conteúdos, projeto de pesquisa, estudos temáticos, dentre outros, para que o aluno possa dar continuidade aos seus estudos. O Conselho Estadual de Educação, ele recomenda que os processos avaliativos não tenham caráter reprovativo, uma vez que, na maioria dos casos, não cabe aos estudantes a responsabilidade pelas ausências dos momentos de ensino remoto. As escolas que cumpriram as 800 horas letivas obrigatórias poderão realizar a promoção ou a classificação dos estudantes, dependendo da situação de interação pedagógica do ensino e aprendizagem a saber. Então, assim, pessoal, a questão do aluno, que é porque a gente copia e cola, acaba depois, né, tem esses percalços. Então, assim, o aluno que for classificado, que nós iremos ver na frente qual é a diferença da promoção e da classificação, ele vai passar por esse processo, né, dessa reposição de conteúdos, projetos de pesquisa, estudos temáticos, estudo em casa, contraturno, são essas ações que nós iremos, né, deixar bem claro para o aluno, a família do aluno, os pais dos alunos, para que eles saibam que no próximo ano esses alunos serão classificados agora, eles irão passar por todo esse processo. Quando nós falamos aqui, né, que a interação, dependendo da situação de interação pedagógica, que interação pedagógica é essa entre o ensino e a aprendizagem? A interação pedagógica, estudante-professor, de forma satisfatória. Quando é que ela acontece? Quando a escola identifica essa situação de interação, os alunos serão promovidos para a série subsequente. Antes de realizar a promoção, as escolas procederão à avaliação diagnóstica da aprendizagem, né? Ai, que coisa chata aqui, ó. Um momentinho. Pronto, aqui. Pronto. Da aprendizagem Quando a escola identifica essa situação de interação, os alunos serão promovidos para a série subsequente
Antes de realizar a promoção, o que é a promoção? É a aprovação desse aluno. A aprovação satisfatória, que não é a classificação, que depois eu irei explicar qual a diferença. As escolas procederão à avaliação diagnóstica da aprendizagem dos estudantes, tendo como referência para a matriz avaliativa os objetos de aprendizagem, que são os conteúdos efetivamente trabalhados no período anterior à paralisação, durante o ensino remoto e, se for o caso, no retorno das atividades presenciais. Feita a avaliação, o resultado obtido será registrado na ficha individual do aluno em histórico escolar, no espaço reservado às observações. A escrituração escolar não poderá ser negligenciada sob pena de causar prejuízo aos alunos. Os resultados aferidos pelos professores durante o momento presencial anterior à paralisação e durante o ensino remoto e no retorno das atividades presenciais, logicamente quando acabar a pandemia, deverão, ou num plano de retorno, deverão ser registrados nas fichas individuais e os conteúdos dados anotados nos diários de classe que serão assinados pelos professores e coordenadores pedagógicos. A Secretaria Escolar ela é responsável pela organização e arquivamento dessa escrituração. Na letra B, nós temos uma interação pedagógica estudante-professor de forma não satisfatória ou que teve a ausência de interação, aqueles alunos que não tiveram um rendimento satisfatório, nesse acompanhamento ou que não tiveram de maneira alguma. Os estudantes que não tenham conseguido estabelecer a interação pedagógica no período em que aconteceu o ensino remoto e no retorno das atividades presenciais terão direito de participar de processo de classificação a ser organizado pela própria escola, nos termos do que está descrito. Recomenda-se que este processo tenha a finalidade e princípio de identificar as lacunas e dificuldades de aprendizagem para estruturar um programa de recuperação de estudos que poderá se estender ao longo de 2021 e, caso necessário, até 2022. Para as duas alternativas acima referidas, este parecer concede 60% de frequência aos alunos da educação infantil e 75% aos alunos do ensino fundamental e médio, independentemente da frequência registrada até março, quando da paralisação das atividades letivas presenciais, como meio de evitar a reprovação por faltas ou abandono. Os estudantes da educação infantil 1, 2, 3 e 4 terão promoção automática do nível ao nível subsequente, assim como os estudantes do infantil 5 ao primeiro. Recomenda que, ao iniciar as atividades presenciais, as escolas desenvolvam ações de acolhimento e avaliação socioemocional com os estudantes e o desenvolvimento de um programa de recuperação intensivo de aprendizagem são determinantes e não cabe à escola escolher fazer ou não. Isso é obrigatório para minimizar as perdas e todas as escolas deverão cumprir as ações pedagógicas descritas. Nesse sentido, este parecer define o primeiro semestre de 2021 como período para realizá-las, caso seja necessário. Também fica excluída a classificação para estudantes do primeiro e segundo anos do ensino fundamental, que já tem a promoção automática assegurada em lei. Para essas crianças, recomenda-se que a escola reserve o primeiro trimestre de 2021, contemplando ações de acolhimento, aplicação de diagnóstico, avaliação socioemocional e cognitiva. Nesse período também iniciar-se-ão as ações de recuperação de aprendizagem, principalmente leitura e escrita e raciocínio lógico-matemático, que deverão se estender ao longo do ano de 2021/2022, efetivando assim o ciclo de alfabetização, qualquer que seja a alternativa adotada pelas redes escolares, cumprimento do projeto político-pedagógico, promoção, classificação, acolhimento, aplicação diagnóstica para avaliar as condições cognitivas. Então, resumindo, fica-se excluído os alunos do infantil, do primeiro ano e do segundo ano, eles são promovidos automaticamente
para a série seguinte. Eles não passarão pela classificação. E do 9º ano também, nós também teremos aí o 9º ano na frente. Para os alunos classificados, haverá o registro no espaço reservado às observações nas suas fichas individuais da seguinte formação. Aluno classificado nos termos do artigo 24 da LDB e de acordo com este parecer, podendo dar prosseguimento aos seus estudos na série ano posterior. Do fato, será elaborado ato especial a ser incorporado ao relatório anual de atividades. É importante que os relatórios de desempenho feitos pelos professores durante o período de ensino remoto sejam anexados às pastas dos alunos, de acordo com o que está determinado pelo artigo 5º, 3º da Resolução do Conselho Estadual de Educação. As escolas deverão reformular seus projetos pedagógicos e regimentos escolares para incorporar os procedimentos didáticos e legais adotados. A classificação somente poderá ser efetivada se este procedimento estiver previsto no regimento escolar. Caso não esteja, a escola deve incluir e aprová-lo em Assembleia Geral. Então, para todas essas ações com os alunos, terão que ser também revistos dentro do PPP e do regimento escolar, se os mesmos documentos amparam toda essa classificação e esses procedimentos aos alunos que irão ser classificados. Então, é isso, são essas recomendações. Lembrando que nós temos aí, só para recapitular, os alunos da educação infantil, do 1º, do 2º ano, e do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, eles serão automaticamente promovidos às séries seguintes. Não poderão ser classificados, deixando bem claro que não pode ter nenhuma reprovação. Classificação não é reprovação. Classificação é o aluno que ele vai ser aprovado para aquela série seguinte, porém ele vai ter que ter durante os 3 meses de 2021 um apoio pedagógico dentro das habilidades que não foram atingidas na série do ano 2020. E é isso.